Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virá, tua chuva derramará. Se pedirmos, tu virá, tua chuva derramará. Se pedirmos, tu virá, com tua chuva derramará. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Bom dia, meus irmãos, a paz esteja com todos. Podemos dizer nesta manhã, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, amém? E que no nosso coração nunca possamos perder a esperança que é Cristo, de que um dia poderemos estar com Ele na glória eterna do Pai. E hoje é tempo de louvar, tempo de agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, e o mais importante, tem nos dado a vida. Amém? Vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, nesta manhã, neste momento, Senhor, tão precioso em que nos colocamos diante de Ti, Senhor, para Te glorificar, para Te adorar, para reconhecer que só Tu és Deus, que só Tu és Senhor. Consagramos a Ti, Senhor, este momento, consagramos a Ti os nossos instrumentos, as nossas vozes, o nosso corpo, ó Pai, como instrumento vivo em Tuas mãos, para o louvor da Tua glória. Ó Senhor, que estas canções cheguem, ó Pai, aos corações contritos, aos corações desesperançosos, ó Pai. Nós cremos, Senhor, que Tu podes fazer infinitamente mais. A Tua palavra diz, ó Senhor, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e nem jamais sequer penetrou no coração humano, são as coisas que Tu tens preparado para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, Senhor. E nós queremos Te glorificar e Te adorar, ó Senhor, porque é o que nos cabe neste momento, Senhor, Te agradecer, sem muitas vezes entender, ó Deus, as circunstâncias, mas nós sabemos que Tu estás no controle, Pai, e nada foge das Tuas mãos, nada foge dos Teus olhos, Senhor. Sabemos que os Teus olhos vão, ó Deus, aonde os nossos não podem alcançar, ó Deus, e nós Te pedimos, Senhor, humildemente nesta hora, seja conosco, Senhor, em nome de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, amém. Que há em Ti, Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina
este seja o seu desejo, que o Senhor venha reinar sobre todas as coisas em sua vida, amém? Que você possa entregar a Ele toda a sua vida, para que Ele reine, para que Ele faça a vontade dEle a cada dia, amém? Que você possa nesta hora pedir ao Espírito Santo, ore por você, interceda por você. Quando Jesus subiu ao céu, Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. E nós podemos crer que o Espírito Santo se faz presente em nosso meio nestes dias, amém? Espírito Santo, ore por mim, leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Deus abençoe sua vida, amém? Paz, querido, sobre a tua vida, tua casa, família, familiares. Deus esteja ricamente te abençoando, como sempre esteve, no nome de Jesus. Vamos orar, queridos, no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Eu agradeço pela tua palavra, pelo fôlego de vida, sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã, dessa pessoa que tem a oportunidade de ouvir da tua palavra, Deus. Revele, Senhor, Deus Todo-Poderoso, segundo a tua intenção, segundo o teu propósito, segundo aquilo que o Senhor quer realizar. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, não apenas aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, diante da tua santa vontade, diante de todo o teu propósito, Senhor, nestes tempos pela qual o Senhor tem permitido, Senhor, a nos pegar por dentro e nos moldar, Deus, para continuarmos a sermos melhores, porque este é o verdadeiro intuito como igreja, o Senhor nos aperfeiçoar, Deus. Ainda que para alguns de nós as dores estão sendo tão profundas, Deus, o Senhor é um Deus que cuida, sabe aonde mexer e no que mexer nas nossas vidas. Por isso, Espírito de Deus, preciso do auxílio do Senhor nesse instante, a trazer a revelação do teu coração, Senhor, a este ou a esta que tem a oportunidade, neste dia, de ouvir da tua santa e poderosa palavra, Deus. Graças te damos para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus está te pegando por dentro, não é verdade? Oh, glória. Que fase gostosa, não? É uma fase que eu acredito, pelo que também nós estaremos compartilhando neste dia, na rica oportunidade que o Senhor nos favorece. Alguém que também vai nos ensinar que a fase dele também, o que ele teve que passar, para onde ele teve que chegar, o seu destino, aquilo que Deus tinha na vida dele, também em sua descendência, ele precisou passar o processo. E na nossa vida, fases da nossa vida, somos também vivenciados em processo na nossa vida. E eu gostaria de compartilhar, primeiramente, no livro de Salmos, no capítulo de número 25, aqui é Davi que tem a sua autoria, no capítulo de número 25 de Salmos, só 3 versos para nós darmos início aqui à mensagem neste dia. É o capítulo 25, então, verso de número 12, 13 e 14. Diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Oh, glória a Deus. Nada mais o salmista está expressando aqui, o homem que tem intimidade com Deus nunca ficará sem direção. A pessoa
que tem realmente a intimidade com Deus, nunca ficará sem direção. O tema da mensagem neste dia que o Senhor nos favorece é: tudo é um preparo de Deus para algo muito maior. Tudo é um preparo de Deus para algo muito maior. Eu acredito nesta afirmação deste tema neste dia. Eu acredito muito nisso. Não é porque estamos passando a acolá uma coisa aqui, outra ali, situações que são adversas, mas existe um propósito real de Deus e, acima de todas as coisas, é um preparo da parte de Deus para algo muito maior sobre aquilo que Ele quer realizar em minha vida, na sua vida, em minha família, na sua família, em nossa descendência. Eu acredito assim. Então nós não devemos simplesmente baixar a guarda, mas nós devemos, acima de todas as coisas, estar no propósito de Deus. Por mais difícil e caótico que possa estar existindo, nós precisamos estar no propósito de Deus. E por compartilharmos e falarmos aqui em temer a Deus, nada mais do que um livro tão conhecido também, um livro pela qual já se faz menção a filmes que diversas vezes já foi lançado, a história, na verdade, dessa pessoa que nós vamos mencionar aqui. Ele foi, desde a sua adolescência, também muito temente a Deus. E eu quero, gradativamente, por causa de ser um texto muito longo, nós apenas vamos compartilhar alguns versículos aqui, dos capítulos e versículos. E vamos fazendo menção do que está acontecendo nessa trajetória, neste fato que realmente ocorreu aqui, e diante do propósito que Deus teve na vida dele, e assim como tem na minha e na sua vida também, neste tempo que nós estamos vivenciando. Então, nada mais, nada menos de eu falar um pouquinho também de uma história muito conhecida no Antigo Testamento, que é a vida de José. E a vida deste moço, pela qual nós começamos lá no capítulo de número 37 do livro de Gênesis. Eu quero só dar um panorama bem breve em relação aí do capítulo 37, e nós vamos compartilhar alguns versos. A partir do capítulo de número 37, nós vamos ver primeiramente, Deus deu um dom a José. E o dom de José, ele também tinha sonho, ou sonhos, e tinha as revelações, interpretações de sonhos. Então isso Deus deu a ele. Mas também Deus estabeleceu também na vida deste menino, desde os seus 17 anos, nós vamos ver também, que Deus deu a habilidade a José de ser administrador. Então já era dele mesmo que Deus havia dado habilidade, e Deus estabeleceu também o dom de interpretar e ter sonhos. Então, por ele ter já, no capítulo de número 37 de Gênesis, sonho, ele compartilha isso com os seus irmãos primeiramente. O que Deus havia mostrado para ele. O que poderia se suceder em relação aos sonhos que ele estava tendo. Compartilhou, inclusive, também com o seu pai, com a sua família, o sonho. E nós vamos ver aqui, sobre a trajetória de José, muitas coisas que chegou a acontecer. E não foram coisas só boas. Porque, querido, se nós achamos que na vida só existe coisa boa, querido, nós temos uma grande trajetória que é determinada por Deus. Então aqui nós vamos começar a ver os altos e baixos que existiu na vida de José. Mas o que eu quero compartilhar é a forma também, José não era super-herói, ele era humano. A humanidade de José. Então quero muito me afirmar aqui sobre a humanidade de José. O que ele fez, a sua característica principal, como que ele se comportou em meio a fases que foram se sucedendo em sua vida, o propósito que Deus tinha em sua vida.
Então Deus estava mostrando o que ele teria que realizar para o futuro. Então o futuro da trajetória, Deus estabeleceu em sonho. Mas Deus não estabeleceu e não deixou claro a José o processo que ele deveria passar. É assim muitas vezes também na nossa vida. Muitas vezes não está muito claro o processo que estamos passando, mas há necessidade de nós passarmos pelo processo para alcançar realmente a virtude que está por vir. Então aqui no capítulo de número 37, eu quero primeiro fazer a menção do verso de número 19, que diz o seguinte, capítulo 37 do livro de Gênesis, versículo de número 19 apenas, diz assim: e disseram uns aos outros, ei lá, vem o sonhador mor. Eu quero repetir esta última palavra, sonhador mor. Aqui, quem é estes que agora, de uma forma até brincando, até debochando, agora menciona essa palavra? São os próprios irmãos de José. Então o pai de José havia dado uma ordem de procurar os seus irmãos, eles estavam cuidando do rebanho que era do pai. José também cuidava das ovelhas, rebanho do seu pai. Mas agora os irmãos mais velhos estavam fora de casa cuidando também do rebanho do pai. Então o pai dá apenas a ordem, olha, vai ver onde estão os seus irmãos, quero saber notícia dos seus irmãos. E ele obedece à autoridade do pai, então vai procurar os seus irmãos. Mas agora nós vamos ver, no capítulo todo aqui, do capítulo 37, de que os próprios irmãos de José, de certa forma, debocham dele, por causa do sonho, que agora é algo que Deus está revelando a José. Eles não aceitam, eles não estão da mesma visão. Querido, se existe uma das coisas, além de outras, mas uma das coisas nessa vida que nós precisamos ter convicção, é dos sonhos que Deus estabeleceu, que nos deu, e esses sonhos jamais devem morrer, por mais que seja caótico as situações e o processo que vem se suceder em nossa vida. Então José, embora tinha um sonho, guardou este sonho, mas os seus irmãos não aceitavam o sonho e a interpretação que tinha sobre o sonho que Deus deu a José. E por conta disso, nós vamos ver uma situação muito desagradável. Primeiro, nesse sentido de deboche, é algo muito que cabe também à minha vida, à sua vida, quando agora esses irmãos, de uma forma debochando, de certa forma, quando avista José vindo de longe, de uma forma de sarro, simplesmente diz, olha, lá vem então o nosso irmão, o sonhador mor. Querido, em inúmeras traduções, está especificando exatamente essa palavra, sonhador mor. Em algumas traduções, está simplesmente a palavra sonhador. Mas eu quis um pouquinho mais a fundo, procurei o termo também, o significado dessa palavra, sonhador mor. Ser sonhador, muitas vezes até muitas pessoas são. Agora, sonhador mor, querido, é algo que eu quero te trazer ao conhecimento de sonhos que você já teve, que talvez já até abandonou esses sonhos. Daquilo que Deus já projetou sobre a sua vida, e talvez você abandonou sem nenhuma mais expectativa de esperança. Mas eu quero aqui rapidamente te dar apenas uma orientação sobre o significado de sonhador mor, que não é apenas um sonho, não é apenas alguém que sonha, é algo um pouco mais elevado. Então eu quero te dar um pouquinho a tradução em relação ao sonhador mor. Então no capítulo 37, 19, está apontando a José com um sonhador mor. Então, essa palavra sonhador mor é um adjetivo, segundo o nosso dicionário, é um adjetivo da língua portuguesa, considerando a forma abreviada de maior. Então, toda palavra composta e conjugada, contendo ao final mor,
tem um grande significado. E esse significado também é atribuir ao termo um sentido de grandiosidade. Então, você deve sonhar grande. Não pode ser coisa pequena. Tem que sonhar grande. Mas eu não tenho expectativa nenhuma. Você deve sonhar, restabelecer, trazer de volta os sonhos grandiosos, a esperança dos sonhos. Então eu poderia até, de certa forma, é como os próprios irmãos que diante da adversidade, do que vai acontecer, daquilo que está por vir, mesmo agora debochando deste que sonha, tem a interpretação, sabe o que pode se suceder, mas agora está de certa forma apreensivo, porque agora a pressão está vindo. E qual é a pressão? Por incrível que pareça, a pressão é dentro de casa, é da família. Então, mesmo ele se sentindo pressionado, os irmãos agora de uma forma até de debochar, é como se estivesse dizendo, olha, esse sonha grande, esse está sonhando alto, este tem grandes sonhos. Então não é simplesmente um sonho qualquer, é algo grandioso, que os próprios irmãos, mesmo debochando, pronuncia sobre a vida do seu irmão mais novo, José. Mas acompanhe ainda comigo no capítulo de número 39, capítulo de número 39 deste mesmo livro do Gênesis, verso de número 9, diz assim: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? Querido, neste capítulo de número 39, verso de número 9, há um segredo na vida de José. É aqui que nós precisamos aprender na nossa jornada, na nossa vida diária. Há um segredo muito específico no verso de número 9 aqui. Agora, José está administrando um lar do seu senhor. Olha, dentro do Egito, ele está sendo escravo. Mas dentro dele, ele nunca foi escravo. Então é como ele estivesse prestando serviço dentro da casa do seu senhor, Potifar. E no verso de número 9, anteriormente nós vamos ver algo que realmente acontece, para distrair a atenção do propósito que José deveria ter, como sempre teve. Então agora é como se fosse estando armado uma cilada para José, desviar a intenção original da vida de José. Então a mulher se agracia, agora ela se agracia com José, e agora quer José, tomar mão de José, quer se deitar com José. Mas agora nós vamos ver de que neste capítulo de número 39, verso 9, há algo muito específico e muito revelador da parte de Deus, e a vida de José, o seu comportamento. O comportamento de José na casa de Potifar ele tinha toda a autonomia que quisesse dentro da casa de Potifar, o seu senhor. É ele quem comprou José quando ele foi vendido para o Egito. Os seus irmãos lá atrás fizeram uma conspiração entre eles e colocaram dentro de um poço, e ali depois passou uma caravana, pegou ali, vendeu José, e agora José depois foi vendido para o Egito, e o próprio Potifar. E sabe quem era Potifar? Potifar era capitão da guarda do faraó. Então agora neste momento é Potifar que agora tem sobre José, e ele trabalha dentro da casa de José. José trabalha dentro da casa de Potifar. E diante de tudo que ele tinha, Potifar deu e depositou toda a sua confiança íntegra nos afazeres de administração de José. Então José tinha toda a liberdade na casa de Potifar. Mas agora algo muito específico que eu quero que você entenda aqui. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa que vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal, e pecaria
contra Deus, veja a atitude de José. A atitude aqui de José, nada foi o segredo de José. Primeiro, ele respeitou e sempre respeitou o seu senhor, Potifar, enquanto se manteve na casa de Potifar. Mas há algo revelador aqui. José tinha temor a Deus. Então José é o mesmo que estivesse enquadrado lá nos Salmos de número 25, onde há poucos instantes compartilhamos. Então José tinha temor a Deus, primeiramente. Então se manteve no temor a Deus. E por se manter no temor a Deus, a iniciativa dele foi: não posso te tocar, você é do meu Senhor. E por ele não ter tocado, agora entra uma nova conspiração. Entra uma nova conspiração sobre a vida de José. E por entrar essa conspiração na vida de José, agora a própria mulher de Potifar diz: olha, sabe o que acontece? Está vendo aqui, eu tenho esta veste aqui, olha, essa veste é lá daquele escravo. Então ele tentou me induzir. E na verdade era uma conspiração, era uma calúnia que estava sobre a vida de José. Mas Potifar, como não estava em casa, acreditou na palavra da sua esposa e encarcerou a José, mandou para a prisão. Então nós vamos ver aqui por que José foi para a prisão. Sabe por quê? Por causa da retidão. Querido, quanto nós vivemos neste mundo, enquanto nós tivermos realmente em retidão ao Senhor, nem sempre vamos estar isolados de situações adversas que sejam sobre as nossas vidas. José, pela sua retidão a Deus, daquilo que ele fez certo, houve uma conspiração contra aquilo que ele estava fazendo certo. Acompanhe comigo, capítulo de número 39, verso de número 20. Verso de número 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Será que Deus não estava vendo? José não estava certo de não fazer aquilo que não devia, estava certo. O posicionamento de José não estava certo, estava certo. Então, agora era um momento de José sofrer por causa da retidão, de se manter íntegro, se manter, em princípio, de temor ao Senhor. Novamente eu quero recitar o tema desta mensagem. Tudo é um preparo de Deus para algo muito maior em nossas vidas. Veja, queridos, José teve a sua experiência na família, José teve a sua experiência também na casa de Potifar, e agora ele adentra uma experiência praticamente no poço, foi lá no profundo. Agora, embora injustamente, ele está preso. Mas espera aí, mas ele já era escravo. Sim, ele já era escravo. Porém, ele dentro dele, ele não se considerava como um escravo. Porque quem tem intimidade com Deus, não é mais escravo. E não se vê mais como escravo. Mas pelo temor do Senhor, a liberdade faz com que você faça e tenha retidão sobre a sua vida. Agora, preste atenção numa coisa. Tudo aquilo que Deus promove, Ele também protege. Então, algo que está acontecendo na vida de José aqui, por mais que seja caótico, parece até mesmo, olhando humanamente falando, um desastre está acontecendo. São coisas injustas acontecendo. Parece que é algo consecutivo que está acontecendo. Muita injustiça que está acontecendo, é uma verdade. Mas tudo aquilo que Deus promove, Ele protege.
Por mais que sejam as coisas caóticas que pode acontecer na minha vida, na sua vida, se é Deus quem está promovendo a acontecer, se é Deus que está provando a acontecer, então não se preocupe, Ele vai proteger. É a vontade dEle promover e também proteger. Olha o que acontece. No capítulo 39, eu estou falando de condições caóticas. Deixa eu fazer uma pergunta, na verdade. Quem está vivendo uma história, vamos dizer, muito difícil aí nesses dias? Deixa eu perguntar de novo. Quem está vivendo uma história muito, mas muito, extremamente, muito difícil por esses dias? Levante aí sua mão. Isso, se manifeste, levante a mão. É Deus que está promovendo? Então é Ele que vai proteger. É Deus que está promovendo? Então é Ele que vai proteger. E se é Ele que está promovendo, Ele protege. Então só esteja em retidão. Só esteja em temor. Então olha o que acontece no momento ainda caótico. José sai da sua casa quando ainda menino, um adolescente. É levado às forças, sem a sua própria vontade. Veja, esse processo Deus não mostrou para ele. Você acha que Deus vai mostrar o caos para nós? Deus vai colocar tintim por tintim, explicar direitinho, olha, é que você vai ter que passar por isso, para alcançar isso, tá? Você acha que Deus vai fazer isso? Não, porque Ele sabe as intenções do nosso coração. Mas Deus é poderoso para mostrar o que está por vir. Mostrar o que Ele quer fazer, a intenção dEle. Mas então Deus não mostra o processo. Mas como tem que passar no processo, então nós precisamos estar em retidão no processo que Deus determinou a ser passado. Então, pelo agora, José estar no processo daquilo que Deus está por fazer, então olha o que acontece aqui, capítulo 39. 39, verso 2. E o Senhor estava com José e foi varão próspero. Você pode entender isso? Capítulo 39, versículo 2, e o Senhor estava com José e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Como que pode? Alguém que foi comprado como escravo, em terra longínqua, que não é a sua origem, prosperar? Só se Deus estiver com ele, só se Deus estiver com ela. Então, daquilo que José colocava a mão, prosperava. Daquilo que José estava ou fazia, Deus prosperava. Então, daquilo que José colocava a mão, daquilo que José estava por fazer, Deus prosperava. Então, aqui na casa de Potifar, Deus prosperava. Abençoava não só a José, quanto a própria casa de Potifar. Você consegue entender isso? Entenda isso no teu espírito. Olha que é uma condição caótica, é uma situação caótica, é um momento caótico para José, a sua vida pessoal. Eu disse que daqui a pouco eu vou falar sobre a humanidade de José. Não tem nenhum super-herói aqui não, mas a humanidade de José. Então Deus fazia prosperar, havia prosperidade sobre a vida de José em tudo o que fazia. Porém, lá no cárcere, lá na prisão, lá no fundo do poço, olha o que aconteceu. Capítulo de número 39, versículo 21. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Lembra do sentido da palavra final? Quando há uma palavra composta final mor, então não era apenas um carcereiro, era um grau muito importante no reino aqui, nesse caso o faraó, lá no Egito. Então era a pessoa, vamos dizer aqui, o responsável, o maioral. Então agora quando avista José na condição, no calabouço, eu estou falando alguém de autoridade, que avista agora José no local de prisão, colocado injustamente. Então ali ele tem um olhar diferente. Eu estou falando de uma autoridade que está vendo a vida de alguém que talvez muitos como os irmãos enxergavam. Não é nada não, esse daí é um coitado. Preste atenção nisso.
Versículo 22, e o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos. Você pode entender isso? E que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali, seja do trabalho e também de cuidar dos presos. Você pode entender isso? E eu quero ler o último versículo. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Você pode entender isso no teu espírito, meu irmão? Você pode entender isso no teu espírito, meu irmão? Você, querido ouvinte, você pode entender isso na sua vida? Por mais caótico o processo seja, por mais que aparentemente, humanamente falando, que parece ser sem condição alguma, humanamente falando, não tem saída. Se é Deus que está promovendo, Ele protege. É responsabilidade do Senhor, se é Ele quem está promovendo. E na vida de José, havia realmente algo permissivo da parte de Deus. Então eu quero que agora você analise comigo, se adentre agora, dentro na vida de José. O que realmente não se passou dentro da vida de José? O tratamento que não houve dentro da vida de José. Abandonado pelos seus irmãos, vendido como escravo, não via motivo algum. Agora está numa terra longe do teu pai, da sua família. E diante desta terra agora o Egito compra, agora Potifar agora compra. Agora ele trabalha dentro de uma casa, ainda sendo considerado como um escravo. Eu quero que você comece a entender isso no teu espírito. Agora ele, de certa forma, é condenado também injustamente, é colocado no calabouço. Imagine dentro de José, a estrutura de José, o quanto realmente ele teve que passar, ser espremido, a pressão e opressão que estava tendo sobre José em todos esses momentos, na trajetória. Mas nós não vamos ver em nenhum momento, e a Bíblia não relata em nenhum momento, de que José tentou, seja se esquivar, ou tentou, de alguma maneira, usar de outra circunstância para procurar sair de outros meios, sair deste processo. Em maneira alguma, ele manteve-se no processo íntegro. Então houve uma tratativa da parte de Deus na vida de José. O processo na minha vida, na sua vida, querido, não nada mais é do que uma tratativa da parte de Deus. E agora, por causa do nosso tempo, eu gostaria de falar da parte humana de José. A humanidade de José. Primeiro, é muito nítido, diante do texto e dos capítulos que também estão por vir, de que José sempre temia a Deus, temia ao Senhor. Então havia respeito ali. Então havia, acima de todas as coisas, na vida de José, o temor, o respeito e o temor por tudo aquilo que ele também fazia. Então, a partir deste momento, a tratativa de Deus na vida de José foi em áreas específicas, para que depois dessas áreas sendo tratadas específicas, da maneira com que ele foi tratado, aonde Deus estaria por colocá-lo, ele não se submecesse, ele não colocasse o queixo muito para cima. Então nós vamos ver a primeira condição que Deus tratou na vida dele. A primeira condição foi família. Nesse nosso período que estamos vivenciando aqui, o que Deus tem tratado de família? A sua casa, a minha casa, o que Deus tem tratado de família? Então preste atenção nisso. José teve que aprender a lidar com as diferenças existentes em sua família. Ele teve que tratar disso.
Deus deu uma tratativa em José no Egito. Preste atenção. Ele teve que lidar com os seus irmãos, exatamente, os invejosos, e diante do que eles praticaram e que já vinham praticando em suas vidas, também crueldade. Então veja bem, a tratativa de José sobre a sua vida foi a sua também vida família. Segundo, a casa de Potifar, como eu havia dito, Potifar não era simplesmente um alguém dentro do Egito. Potifar era o capitão da guarda de Faraó. Então você acha que para essa época era qualquer um? Não, ele era muito rico. Quero repetir, Potifar, neste tempo, ele sendo guarda, lá, capitão da guarda do rei, lá no Egito, então ele era muito rico. Então preste atenção nisso. Então também a tratativa de Deus foi que José teve que aprender acima de tudo, não tocar naquilo que não era dele. Potifar deu toda a liberdade a José em administrar a casa. Mas José, por temor a Deus, nunca tocou ou se aproveitou da casa do seu Senhor. Ele aprendeu a respeitar os seus limites. Preste atenção nisso. Aquilo que é para ser seu e Deus determinou para ser seu, não tem atalho, querido. Não adianta. Não existe atalhos. O que é para ser seu, vai ser seu. José, por temor a Deus, respeitou a integridade que tinha o seu senhor Potifar em servir a sua casa, tanta fidelidade, que ele soube estabelecer e respeitar os limites que existiam sobre a casa. Aprenda isso. E por último, eu estou falando da humanidade de José aqui. E por último, lá no cárcere, José também teve que aprender a lidar com os necessitados e também, até mesmo debaixo, e o sentido da palavra aqui é miserabilidade. Sabe o que é isso? Eu não disse miserável, eu disse miserabilidade, que está ainda abaixo disso. Assim como lá no poço, assim como também lá no cárcere, haviam presos do rei, mas também havia pessoas com grande miserabilidade. É esse sentido dessa palavra, é abaixo de ser miserável. Ele teve que lidar com este tipo de gente. Veja, saiu da casa do seu pai, injusto foi vendido, prosperava na casa do seu senhor Potifar, foi lançado no calabouço, foi ao fundo do poço, podemos dizer assim, mas lá no fundo do poço atendia até os necessitados, além de servir no cárcere, atendia até os necessitados. Deixa eu te falar uma coisa, a questão humana, a humanidade agora de José, isso muito nos confronta, porque a palavra de Deus deve nos confrontar diariamente. Então veja que existiu graus aqui, ora José estava em cima, ora estava no meio, ora estava embaixo, tudo em conformidade à permissão de Deus, daquilo que Deus estava permitindo. Mas sabe o que eu aprendo? José, quando estava na casa de Potifar, ele era José. José, quando estava com seus irmãos, ele era José. José, quando estava agora no poço, sabe quem ele era? Era José. Em nenhum momento José deixou de ser José. A sua conduta, a maneira íntegra, as suas ações, o temor a Deus.
Então, do serviço que foi estabelecido a ser feito, ele fazia muito bem, ele sabia muito bem administrar e sabia honrar também os seus compromissos. Agora é algo maravilhoso. O seu preparo era para governar a todos. Então, o que acontece nesse meio tempo? Nós vamos ver que também Faraó tem sonho. Do sonho ninguém conseguia interpretar, então vai ter que chamar alguém que é diferente. Porque neste mundo só pessoas diferentes podem fazer diferença. Só pessoas que temem a Deus podem fazer diferença. Só pessoas que realmente têm temor a Deus podem fazer diferença. E eu estou querendo dizer aqui que eu estou falando da humanidade de José, mas ao mesmo tempo eu estou falando do temor com que ele tinha de Deus. E por ter temor a Deus, Deus está colocando agora à frente da maior autoridade que existia na face da terra nesta época. Então agora ele interpreta o sonho de Faraó, diante do período de fartura que existe e também do período de miséria que existe. Mas agora Faraó olha e fala, bem, deixa eu ver, eu preciso de alguém muito sábio para administrar tudo isso que está por vir. Desse sonho revelador, eu preciso de alguém. Quem eu procuro? Mas espera aí, existe alguém especial, José, eu estabeleço sobre você. Você será o único que estará abaixo de mim. Você será o governador do Egito. Querido, que promoção, não? Que promoção. Mas espera aí, era aquele menino que foi colocado lá no primeiro poço pelos seus irmãos? O quê? Aquele menino que foi comprado como escravo? Aquele menino que agora também foi colocado lá no cárcere? Era aquele menino, sim, que agora ele é um homem. Agora ele está experimentado diante do propósito que Deus tinha sobre a sua vida. Então preste muita atenção nisso. Seu preparo era para governar a todos. Então o propósito agora aqui de José era o governo. Mas Deus estava preparando ele para administrar algo muito maior, daquilo que ainda estava por vir. Agora ele é governador, é estabelecido. E tem que ter sabedoria agora para administrar o tempo de fartura, para também o tempo também que haveria de escassez, de miséria. Agora, olha a posição de José aqui. A posição de José aqui, ele poderia, humanamente agora falando, sabe, como governador, ele poderia ter raízes de vingança. Agora que eu sou governador, agora que eu sou a maior autoridade, só abaixo de Faraó aqui, sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou ter vingança sobre todos aqueles que me prejudicaram. Ele poderia, humanamente falando, ele poderia ter feito isso, na posição que ele estava. Mas qual é a posição de José agora como governador? A posição agora, ele não usa agora a narrativa aqui de Deus para se auto-beneficiar. Preste atenção nisso. Mesmo ele agora sendo governador, ele não se aproveita disso para se aproveitar agora daquelas pessoas que o prejudicaram. Até mesmo emocionalmente. Ele não toma essa atitude. A atitude aqui de José é outra. Ele poderia tomar uma atitude completamente contra os seus irmãos, contra a esposa de Potifar, e até mesmo sobre o copeiro Mor, que no primeiro momento havia esquecido de falar para Faraó que havia alguém lá na prisão que havia interpretado o sonho. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. E sabe por que ele não fez? José tinha identidade. Eu quero terminar exatamente mostrando a identidade e de como ele aprendeu, no momento da escassez, no momento realmente que tudo parece não ter solução, tudo parece apenas caótico,
Vai para frente, parece que não tem fundo. Olha para trás, parece que não tem nada. Olha para o lado direito, para o lado esquerdo, não tem saída, indo para frente, para os lados, para trás. De qualquer ângulo que olhar, parece que não tem saída. Mas aqui nós vemos a identidade de José. No capítulo de número 45, quero só ler alguns versos, diz assim, capítulo 45 de Gênesis, versículo 5. Agora José se identifica aos seus irmãos e diz assim: agora, pois, não vos entristeçais. O quê? Imagina este homem agora falando com seus irmãos. Não se entristeçam, irmãos. Nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por conselheiro de Faraó e por senhor de toda a sua terra e como governador de toda a terra do Egito. Olha, agora José, como conselheiro, ainda dá conselho aos irmãos que prejudicaram. Olha a identidade de José. Irmãos, não é culpa de vocês. Por mais que no início eu possa não ter entendido, até mesmo o processo, daquilo que estava ainda por vir no meu processo de vida, aprove a Deus e a vontade de Deus, a realmente realizar todos os fatos sobre a minha vida. Sabe para quê? Para preservar este momento, a herdade, a nossa família, a nossa casa, a casa do nosso pai, a nossa herança, para que vocês não morressem de fome neste momento caótico. Então Deus teve que usar vocês, para usar outras pessoas, enquanto aqui eu estive no Egito, e diante deste processo, hoje guardar em vida as vossas vidas, a vossa casa e a vossa herdade. Então não se culpem por isso. Olha o coração deste homem. Olha a identidade de José. Sabe por quê? Porque José sempre temia a Deus. Nesse processo do capítulo de número 45, eu aprendo sobre a preservação, sobre a provisão e, acima de tudo, a proteção de Deus sobre a vida de José, a sua descendência, o Egito, as pessoas que estavam envolvidos, aqueles que o maltrataram, até mesmo estes se beneficiaram sobre o governo que estava estabelecido sobre José. Por quê? O homem que tem intimidade com Deus nunca ficará sem direção. A pessoa que tem intimidade real com Deus jamais ficará sem direção, porque o Senhor dará direção, o Senhor proverá preservação, o Senhor proverá provisão, o Senhor proverá proteção a esse tipo de pessoa, porque a vontade de Deus é o propósito dele em primeiro lugar. Meu querido, minha querida, que esta palavra inunde a tua vida e que você possa ser transformado, transformada pela palavra de Deus e manter-se íntegro àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que você pode pensar, segundo o poder que ele em nós opera. Tudo é um preparo de Deus para algo muito maior, muito maior. Então o que Deus tem, reative os seus sonhos, sonhe grande, seja um sonhador mor.
Não apenas só um sonho, seja um sonhador more. Nesse grau, a grandiosidade ser maior e nunca perca o sonho que Deus colocou sobre a sua vida. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela tua bondade e diante daquilo que o Senhor, acima de todas as coisas, é e faz em nossas vidas. Obrigado pelos teus cuidados e os teus propósitos que são reais sobre a nossa vida, Deus. Muito obrigado pela vida, pela provisão e pelos milagres que já têm acontecido em cada um de nós. Sobre as famílias que estão neste instante, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Deus. Que haja, Senhor Deus Todo-Poderoso, restauração de sonhos. Algo muito maior, Deus, e os desejos maiores, porque o Senhor é um Deus que realiza sonhos. Sonho amor, que possamos, Senhor, entender diante da Tua vontade, o propósito real para a glória do Teu santo nome. Deus te abençoe, ótima semana, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.